Olá pessoal, hoje nós vamos discutir então a ressonância magnética nuclear de próton e carbono 13 em sistemas aromáticos, né? Então, primeiramente a gente vai falar de como esses hidrogênios aromáticos se comportam, né? Algumas características específicas que existem aí, e depois como os carbonos 13 aromáticos se comportam aí, né? Para isso a gente vai usar o nosso modelo aí é o benzeno e benzeno substituídos, né? Seria o modelo mais simples aí. E depois a gente vai discutir alguns exemplos, né? Olhando a espectros de hidrogênio e carbono 13 desacoplado. Muito bem, sistemas aromáticos, a gente pode pensar que a gente tem para um sistema aromático, no caso um benzeno monossubstituído, nós temos três tipos de acoplamento aí. É um acoplamento J3, há três ligações entre hidrogênio e hidrogênio, ou dito orto também, que ele tem uma faixa de valor entre 6 a 10 Hz. Um acoplamento J4HH, dito meta, e pode que está na faixa de 1 a 3 Hz. E um acoplamento J5HH, dito para, porque os hidrogênios estão numa relação para, que tem uma faixa de 0 a 1 Hz aí, ok? Então a gente pode olhar também o deslocamento químico, né? Quando a gente olha o deslocamento químico, a gente vê alguns padrões aí, né? De deslocamento químico para esses hidrogênios orto e meta para ao substituinte. Então, a gente pode usar e deve, né, para caso de deslocamento químico de hidrogênio, o efeito desses substituintes no anel, né? Então a gente pode pegar aí e acessar nossas lembranças aí na parte de substituição eletrofílica aromática em química orgânica e relembrar o efeito ativador e desativador desses substituintes aí, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, no primeiro caso, a anilina, onde a gente tem um grupo amino aí, né? Que esse grupo amino é um forte ativador do anel, né? Então, por efeito mesomérico aí, ou seja, devido ao sistema π dos elétrons, ele vai acabar jogando carga, uma concentração de carga negativa ou densidade de carga eletrônica nas posições orto e para, né? Consequentemente, esses hidrogênios destas posições ficarão mais blindados, né? Então, aqui o deslocamento químico dos hidrogênios meta é mais desblindado que o do para, onde esse efeito de ativação do anel é menos pronunciado do que em orto, né? Então nós temos essa sequência, meta, para e orto. Aí. O grupo metox também é um moderado ativador de anel, né? Ele também doa carga por efeito mesomérico aí, né? Então nós temos que o mesmo caso da anilina, né? Então, o deslocamento químico dos hidrogênios meta é maior que o do para e do orto. Como o efeito é moderado, aqui a gente tem uma sobreposição dos sinais aí, né? O tolueno, né, onde a gente tem um CH3 aí, também é um ativador de anel, mas ele é fraco, né? E aí o que acontece é que os sinais dos hidrogênios meta, par e orto aí ficam todos sobrepostos, a gente não consegue tirar nenhuma informação. Então é um multipleto aí. E aí, diametralmente oposto ao grupo mino, a gente tem o nitro, né, que é um forte retirador de densidade do anel por efeito mesomérico e indutivo, mais mesomérico, onde ele, de, ele deprecia, né, ele tira a densidade eletrônica nas posições orto e para, né, deixando esses hidrogênios dessas posições mais desblindados, então o efeito é muito maior em orto do que para, né, então o deslocamento químico dos hidrogênios ortos é mais desblindado, é maior do que o do para, e finalmente o do meta aí, né. E aqui só para a gente lembrar, em 7.3 a gente tem o deslocamento químico do benzeno aí, ok? Então aqui só para a gente lembrar a faixa de deslocamento químico de compostos aromáticos, elas contemplam desde essa parte em mais ou menos de 6 a 8, né? Então aqui a gente tem alguns
benzenos substituídos, naftalenos, né? Furano, tiofeno, alguns pirróis aí, e assim por diante, né? Um outro furano aqui. Então, é uma faixa mais ou menos de 2 ppm aí, ok? E como é que fica os carbonos 13 em sistemas aromáticos, né? Então, o carbono 13 ele tem alguns efeitos que acabam se sobressaindo ao efeito do substituinte. Né? Então, por exemplo, um efeito que é muito conhecido, que é o efeito do átomo pesado em carbono 13, ele vai atuar tanto em carbonos alifáticos, carbonos sp2, sp e carbonos aromáticos aí. O que é esse efeito do substituinte aí, né? O efeito do átomo pesado? Basicamente, quanto maior for o número atômico desse átomo, ele é um átomo pesado, né? Ele é mais pesado ainda, menor vai ser o deslocamento químico do carbono 13 que ele esteja ligado. Então, por exemplo, vamos olhar aqui uma metila onde eu tenho substituição de flúor, cloro, bromo e iodo, né? Então aqui seria o valor dos deslocamentos químicos de carbono 13. Então, interessante aqui que flúor, cloro e bromo e iodo, ele segue a diminuição da eletronegatividade, mas olha que interessante, né? O flúor 75 ppm, ótimo. Cloro 25, então o cloro é menos eletronegativo que o flúor, né? O bromo é 9, é menos eletronegativo que o cloro, e o iodo, o deslocamento químico do carbono passa a ser menos 24. Então esse aí é o dito efeito do átomo pesado. Ele é uma coisa meio aditiva, né? Aqui é menos 24, quando eu passo para um CH2X2 aqui, né? Vai para menos 53 para iodo, menos 139 quando eu tenho um HXX3 e quando eu tenho um tetraiodo metano, né? Eu tenho menos 292, certo? Então, neste caso aí, esse é o dito efeito do átomo pesado, que nada mais é que um acoplamento spin-órbita entre que uma contribuição de acoplamento spin-órbita desse átomo pesado com o carbono 13, né? Então, esse nada mais é que o efeito do átomo pesado, nada mais é que esse acoplamento spin-órbita que faz com que que dê uma contribuição maior para o tensor. Ele acaba sendo ele tem na maioria das vezes um efeito de aumentar o tensor blindagem do carbono 13. Então, e lembrando que quanto maior o tensor blindagem, ou seja, quanto maior a blindagem, menor o deslocamento químico, né? Chegando ao ponto que o carbono 13 aqui no CH3I, ele tem um deslocamento químico menor que o carbono do TMS aí, né? Eu tenho o efeito mesomérico, né, que aí nada mais é que aquele efeito do substituinte, né, que a gente discutiu aí para a ressonância de próton, né, para hidrogênio. Então, por exemplo, se eu tenho benzeno, todos os carbonos aí, pensando num benzeno monossubstituído, quando eu substituir ele com hidrogênio, ele é um benzeno, todos os carbonos têm esse valor de 128,5 ppm para o carbono. Eles são todos quimicamente equivalentes, né? Quando eu ponho para um metóxi, o carbono 1, onde está acontecendo a substituição, que é o que a gente chama de carbono ipso, né? Ele é mais desblindado porque há um efeito indutivo desse grupo metóxi por parte do oxigênio, desblinda, né? Obviamente, ele é um moderado ativador de anel, aí a gente olha que as posições 2 e 6, que seriam as ortos, ela é mais blindada do que a para, né, que também acumula carga, que é mais blindado que as posições metas, né? Ou seja, falando em termos de deslocamento químico, o carbono onde tem esse grupo metóxi ligado, ele é mais desblindado que o meta, onde não há efeito mesomérico ali, que é mais desblindado que
carbono para, né, que tem um pouquinho desse efeito acúmulo de carga devido ao efeito mesomérico, que é mais desblindado que o carbono, os carbonos orto aí, né? E aqui só para a gente ver que o deslocamento químico do carbono do substituinte aqui é 54,8, né? Grupo nitro a gente já discutiu que é um grupo desativador do anel, né? Então ele vai tirar a densidade de carga nas regiões orto e para, né? Mas se a gente olhar aqui, então, o carbono Y aí, que é o carbono 1, onde ele está ligado, o deslocamento químico ele é bem grande, é 149, né? Perto do carbono quando a gente tem um hidrogênio, que é o do benzeno, né? Ele é 20 ppm mais. Aí é interessante que os carbonos orto, que a gente esperaria que eles também fossem desblindados, eles têm um deslocamento químico menor, né? E até engraçado, que os carbonos do benzeno, né? Então, o carbono do benzeno é 128,5, o dos carbonos orto, ao grupo nitro aí, é 124,2, né? Enquanto o meta, onde essa posição não é afetada por esse efeito retirador de elétrons, é 129,8, e o para, que onde tem um pouco sofre esse efeito de retirada de elétron também, é de 134,7. Né? Então, o carbono 1 seria o mais deslocado, teria o maior deslocamento químico, depois o para, depois o meta e o orto seria o patinho feio aí desses sinais aí, né? E ocorrendo o quê? Que ele quebra toda aquela ideia de efeito mesomérico, né? Por que que o orto, nesse caso, ele tem um deslocamento químico muito menor do que o que a gente esperava, né? Tanto é que ele tem o menor deslocamento químico aí nesse caso, é menor até que o carbono para, que tem tem essa deficiência de elétrons devido ao efeito do grupo nitro, né? E para hidrogênio a gente não acontece isso, né? A gente vê que o deslocamento químico do hidrogênio em orto ele é maior do que o do para, né? Quando a gente está pensando num nitrometano, num nitrobenzeno. Enfim, o que acontece para ele ter o deslocamento químico menor é que o grupo nitro ele exerce um efeito elétrico, um campo elétrico na região do carbono e hidrogênio orto, fazendo com que ele deforme a densidade eletrônica nessa ligação carbono e hidrogênio orto, jogando toda a densidade dessa ligação em cima do carbono, né? Ou seja, se ele está jogando essa densidade em cima do carbono, ele está deixando o carbono rico em elétrons e vai estar compensando o efeito mesomérico de retiragem de elétrons aí, né? Por isso que para hidrogênio essa ideia funciona, mas para carbono não. Então é um efeito de campo elétrico estereoeletrônico aí, né? Um efeito de compressão estérica, né? Eletrônica aí, ok? E aqui a gente tem também, né? Esse grupo aldeído aí, né? Um CHO aí, né? Que ele é um moderador desativador de elétron, né? Então aí a gente tem que o carbono ligado a ele tem o maior deslocamento químico, né? Aí nós temos orto, também a gente tem o orto 129, né? 0,7, ele é um pouquinho maior que o dos metas, e o para também é 134,3, é muito maior, né? Então aqui a gente tem também um efeito de compressão estérica, mas ele não é tão pronunciado assim. Tanto é que o carbono orto chega a ter um deslocamento químico um pouquinho maior que o do meta, né? Diferentemente do que acontece no nitro aqui. Então a sequência seria o carbono 1 mais deslocado, depois o carbono para, onde não há esse efeito de compressão e campo elétrico, né, estereoeletrônico, depois os carbonos orto e por fim o carbono meta, né? Então acontece isso. Enfim, a gente vai olhar em livros textos que existem tabelas, né, que são tabelas
confeccionadas com base em dados empíricos, onde a gente pode usar esses dados aí para prever o deslocamento químico de carbonos em sistemas aromáticos substituídos. Até sistemas alifáticos também tem, mas o mais importante é em sistemas aromáticos aí, né? Então a gente acaba vendo uma tabela tipo essa, que está nesse slide, onde eu tenho todos os substituintes aqui, né? Pensando num benzeno monossubstituído, e aqui eu tenho os efeitos, que é um efeito aditivo, né? Para eu poder computar o deslocamento químico desse meu carbono em questão. O valor base sempre é o valor do deslocamento químico do benzeno, né? Então, eu vou usar esse valor e vou somar essas contribuições aqui. Então, por exemplo, se eu pegar o nitrobenzeno, né? Se eu quiser computar o deslocamento químico esperado para o carbono Y ou carbono C1, né? Que é o carbono onde o nitro está ligado, eu vou pegar 128 e vou somar 20,6. Então esse seria o deslocamento químico esperado para esse carbono. Para os carbonos orto, esse grupo nitro, eu vou pegar 128 e vou somar menos 4,3. Né? Para o carbono metra eu vou somar 1,3 e para o carbono para eu vou somar 6,2. Né? Então, se eu quiser calcular a mesma coisa para a anilina, né, quando eu tenho um NH2, para o carbono C1 ou carbono Y, onde esse grupo amino está ligado, eu somo 20 a 128,5. Para os carbonos orto, eu vou ter que somar menos 14,1, né, eles vão estar mais blindados. Para o meta não tem tanto efeito, né, tanto é que para todos os carbonos meta aqui, ó, esse efeito é bem pequenininho, né, porque independente se o grupo é ativador ou desativador de anel, ele não vai influenciar a posição meta. E para eu subtraio, eu somo menos 9,6 aí. Né? E eu posso usar isso para benzenos mono de trisubstituídos. Eu só tenho que, se eu tenho mais de um substituinte, eu tenho que computar para esse carbono os substituintes que estão nas posições em relação a ele. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse um composto como esse aqui, ó, onde eu tenho 3 substituições, né? Então eu tenho um grupo éster aqui, uma carboxila de éster, e eu tenho 2 grupos nitro na posição 3 e 5. Se eu quiser computar o deslocamento químico do carbono 1, que é o carbono Y, eu vou somar 128,5, vou lá na tabela, vou pegar a contribuição para esse grupo na coluna do carbono Y, porque ele está ligado no carbono Y, e vou pegar a contribuição do grupo nitro aqui nas posições meta, porque esse carbono 1 ele está meta aos 2 carbonos que tem o nitro ligado, né? Então eu vou somar 128,5 vezes mais 2,1 vezes 2 vezes 1,3, né? Que vai dar um valor calculado desse, que o experimental é em torno disso. Então a gente tem um certo desvio, mas a precisão é razoável aí, né? Por exemplo, para os carbonos orto, essa carboxila, eu vou usar o valor base. Eu tenho nesse carbono orto aí, eu tenho esse grupo carboxilato aqui, né? Em orto, eu tenho um grupo nitro em orto e tenho um grupo nitro em para. Então eu vou lá na tabela e vou fazendo a adição desses valores aí, né? E aí o calculado é esse, o experimental é 129,4, então está razoável também. E assim por diante, eu vou fazendo isso para os carbonos meta aí, né? 3 e 5, onde tem um nitro ligado, né? E eu faço isso finalmente para o carbono para, né? O grupo, o carboxila de éster ali, ok? Então, o interessante é que apesar do desvio, eu consigo ter uma sequência, né, de valores aí que eu consigo saber quem está mais blindado e mais desblindado em relação, né, a uma referência. Né? Então, o interessante, apesar de haver esse desvio, o interessante é eu ver a tendência, né, dos valores calculados aí e ver e tentar
atribuir isso aos valores experimentais aí do meu espectro, ok? Então vamos a alguns exemplos aí. Então o primeiro exemplo é o tolueno, né, onde eu tenho um CH3 ligado ao anel benzênico. Aqui eu tenho o sinal do hidrogênio do CH3, isso aqui integra para 3 e isso aqui vai integrar para 5, né? Se a gente olhar a região dos aromáticos, como a gente já tinha visto no slide anterior, eu não consigo distinguir nada, né? Eu tenho os hidrogênios orto, meta e para, todos sobrepostos a isso, e dá um multipleto, um sinal de segunda ordem, que é difícil a gente tirar uma regra sobre isso. No carbono 13 desse tolueno, né, eu tenho o carbono da metila está aqui, na região de carbono sp3, o carbono Y, né, onde tem a metila substituída, certo? E aí eu tenho, como ele é um fraco ativador, eu tenho o carbono orto, para e meta aqui, né? Olha, meta, orto e para, né? Então aqui, meta, para e orto aqui, né, na verdade, certo? Porque o efeito mesomérico vai ser muito maior em orto do que para, né? Então o meta não vai ser afetado, então esses 120, quase 129 são os carbonos meta, esse aqui seria o carbono para e orto, né? O próximo exemplo, a gente olhar a anilina, né? A anilina a gente consegue, o espectro de hidrogênio é interessante, isso aqui foi tirado nos 600 MHz. Aqui, para esse sinal, que seria o dos hidrogênios meta, né? Com base naquilo lá que já foi discutido, eu tenho 12 picos aqui, né? Então a gente tem um multipleto também que a gente não consegue saber o que é, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Aqui a gente, para esse pico mais, para esse conjunto de picos mais à esquerda, 4 por mais à direita, e aqui a gente tem 6, né? Então tá tendo uma sobreposição de sinais aí que a gente não consegue ter uma ideia do que se trata, né? Então a gente poderia pensar que seria esse hidrogênio em meta, ele está acoplando com esse hidrogênio em orto um pouquinho diferente do valor com o hidrogênio em par, então seria um dubleto de dubletos, mas ele poderia estar vendo esse hidrogênio em meta diferente também, como sendo um dubleto, e o outro orto como sendo um dubleto de dubletos. Então eles poderiam ser aí ter acoplamentos diferentes. Enfim, a gente não consegue dizer isso, né? Porque é um multipleto, teríamos que simular esse sinal com softwares aí para a gente poder chegar no valor, né? No valor no valor aí dos acoplamentos usando essa simulação, a simulação com o software. Então a gente não tem muito o que fazer nesse caso. O outro hidrogênio seria o hidrogênio impara, né, que é o que sofre o menor efeito mesomérico aí. Aqui a gente já vê alguma coisa muito parecida, né, que é familiar para a gente, né? Então, que é esse sinal, ele é um tripleto de tripleto, né? E aí a gente está vendo o quê? Que esse hidrogênio impara está acoplando, está enxergando esses hidrogênios em meta iguais, né, com acoplamento igual. Então eles seriam um tripleto de tripletos, né? Então aqui o J seria em torno de 7.2 para o acoplamento J3 entre o para e os hidrogênios meta, e um J4HH entre o para e os hidrogênios orto de 0,6 Hz. E finalmente os hidrogênios orto aí, que são quimicamente equivalentes, mas magneticamente não equivalentes, ou seja, eles acoplam entre si e com os outros diferentemente, também está me dando um multipleto que eu não consigo tirar, né? Tirar o valor do acoplamento e saber a multiplicidade aí.
ok? Enfim, o espectro de carbono 13, né? Carbono ligado ao grupo amino, né? Carbono meta, onde não há o efeito mesomérico, carbono para e carbono orto aqui, certo? Então, né, pensando naquelas regrinhas do efeito mesomérico aí, que aqui neste caso funciona. Aqui a gente tem o 2-nitroacetofenona, né? O nitro é um forte desativador de anel e o grupo aceto é moderado. E aqui a gente já tem algumas estruturas familiares, né? Alguns sinais que são familiares para a gente. Então aqui a gente tem um dubleto, né? Mais desblindado aí, que dá um acoplamento de 7.8 Hz aí, que é um J3, né? Como ele é mais desblindado, esse dubleto aqui, esse sinal refere-se ao hidrogênio orto, ao grupo nitro aqui, né? Muito bem. O próximo seria um tripleto, onde pode ser esse hidrogênio que está enxergando os dois vizinhos a um J3 com valor igual, ou esse hidrogênio aqui que está enxergando os seus dois vizinhos com um acoplamento igual. Neste caso aqui, como esse hidrogênio está para o grupo nitro, e o nitro é um forte desativador de anel, então esse hidrogênio aqui refere-se a esse grupo que está para ao nitro ou meta ao grupo aceto aí, né? E o J aqui a gente está falando em alguma coisa de 7.2 Hz, que é um tripletinho. Obviamente que esse outro tripleto refere-se ao hidrogênio que está meta ao nitro e para ao grupo aceto, né? E aí a gente tem um acoplamento de 8 Hz e finalmente o hidrogênio mais blindado aí, que é um dubleto, refere-se ao hidrogênio orto ao grupo aceto, aí, já que ele é um moderado desativador de anel, ok? E aí finalmente aqui para a gente não esquecer, a gente tem os hidrogênios da metila aqui, na região de carbono sp3. Muito bem, o espectro de carbono 13, a gente tem o carbono da carbonila da cetona, né? Lá em 200, que seria esse cara aqui. A gente tem em 145, perdão, o carbono que tem o grupo nitro ligado, depois o carbono que tem o grupo aceto ligado, né? Por questões óbvias aí, por efeito indutivo, né? Vai desblindar desses grupos, vai desblindar esses carbonos. E aí nós temos o carbono para ao grupo aceto em 130 aqui, eu acabei pulando em 134, que seria o grupo para ao grupo nitro, né? E finalmente em 127 o grupo orto ao grupo aceto, né? E aí, devido àquele efeito estereoeletrônico lá do grupo nitro, vai deixar esse carbono orto ao grupo nitro mais blindado do que todos os carbonos aromáticos aí, ok? Muito bem, se eu olhar o orto-nitroanilina, aqui eu tenho um forte grupo ativador e um forte grupo desativador de anel. Eu também tenho uns sinais aí com multiplicidades conhecidas, né? É uma coisa mais interessante aí, né? E muito bem, neste caso eu tenho um dubleto de dubletos aí, mais desblindado, que refere-se aos hidrogênios orto ao grupo nitro, né? Reparem que esse hidrogênio ele está meta ao grupo anilina, que não influencia nessa posição, né? Então esse é o hidrogênio orto ao grupo nitro, que sofre um grande efeito do efeito mesomérico desativador desse grupo. E a gente tem um acoplamento de 9 Hz J3HH e obviamente um J4HH de 1.2 Hz aí. Então ele está acoplando um J3 com seu vizinho e um J3 aqui e depois um J4 aqui, né? Com esse carbono aqui.
Muito bem. O próximo aí seria em 736, estaria aqui embaixo. Ele parece um tripleto no meio de dois dubletos, mas não é esse caso, né? Esse cara seria o hidrogênio para ao grupo nitro, tá? E aqui o que a gente tem? A gente tem um dubleto de dubletos de dubletos, onde os dois sinais mais próximos dos dubletos internos se sobrepuseram. Né? Então isso aqui parece um tripleto, mas não é. Então imagine que eu tivesse esses dois dubletinhos que fazem parte do mesmo sinal, e aí esse sinal mais da direita, esse pico mais da direita com esse pico mais da esquerda desse outro sinal se sobrepuseram, e aí então deu um sinal que parece um tripleto com dois dubletos no meio. Né? Então neste caso aqui, esse hidrogênio está para o grupo nitro, e consequentemente ele está meta ao grupo anilina, então não influencia aí no caso. E aí a gente tem os acoplamentos de 8.4, que seria um J3HH, um 7.2, né? E finalmente um J4 de 1.2 Hz. Então a gente tem um J3 aqui com esse cara aqui, eu tenho um J3 com esse outro cara aqui, e finalmente um J4 com esse hidrogênio que está orto ao grupo nitro aí, ok? Muito bem, aí eu tenho um dubleto de dubletos em 6.81, né? Que aqui a gente sabe que é o hidrogênio orto à anilina, seria esse hidrogênio aqui, né? Certo? Hidrogênio aqui daria um dubleto de dubletos, onde eu tenho um J3 com esse hidrogênio e um J4 com esse hidrogênio aqui. Os valores, respectivamente, são 8.4 e 1.2 Hz. Então a gente sabe que se aqui é 8.4, então a gente consegue saber que o acoplamento desse sinal aqui que a gente já viu, em para, o maior seria 8.4, seria com o hidrogênio que está orto ao grupo amino aqui. Né? E finalmente esse dubleto de dubletos que tem a mesma cara do que esse em 736 seria o para ao grupo amino, tá? Onde eu tenho J3HH de 9 Hz, um de 7.2 e um J4 de 1.2 Hz aí, ok? Então aqui tem um J3 com esse hidrogênio do lado, com o outro hidrogênio vizinho, e um J4 com esse hidrogênio orto ao grupo amino, certo? Se eu olho os carbonos aí, pessoal, eu tenho em 144 o carbono de um grupo amino está ligado, eu tenho em 135 aí o carbono para ao grupo nitro. Em 132 eu tenho o carbono onde o grupo nitro está ligado. E aí eu tenho finalmente o carbono orto e para ao grupo amino aqui na região, certo? Tá, então orto e para aí. Olhando o espectro de hidrogênio da 3-bromo-anilina, pessoal, a gente também tem multipletos que são bem conhecidos aí, né? Então aqui eu tenho um sinal mais esblindado aí, que é um tripleto, está integrando para um, todos integram para um, né? E tirando esse aqui, que integra para 2. Eu esqueci de falar nos outros espectros onde tem grupos aminos, que a gente vê um sinal alargado às vezes, ou um sinal que também está um pouco alargado, esse cara aqui, que são os hidrogênios aí ligados ao nitrogênio 14. Como o nitrogênio 14 é um núcleo quadrupolar, ele faz com que esses hidrogênios relaxem rapidamente, fazendo com que o sinal fique alargado. Essa questão de alargamento de sinal, e a gente chegou, e relaxação, a gente chegou a discutir isso na aula de fundamentos aí, né? Correlacionando isso com o princípio de certeza de Heisenberg. Então aqui,
sinal em 6.9 é um tripleto e dá um J3 de HH de 7.8. J3 porque o valor é 7.8. Então, esse camarada aqui, com certeza, para ter um J3 teria que ser esse hidrogênio aqui, né? Que está meta ao grupo amino, né? Eu tenho em 7.73 outro tripletinho, mas nesse caso ele tem um valor de 1.8 Hz, que cai na faixa de um J4, né? Que não só pode ser esse hidrogênio que está sanduichado aí entre os dois substituintes, né? Ok? Ele está tanto ao orto ao grupo bromo e o grupo amino. Muito bem, aí eu tenho em 6.6 o orto ao grupo bromo e para o grupo amino, que seria esse, que dá um dubleto de dubletos de dubletos. Então eu tenho um dubleto com o acoplamento J3, com esse hidrogênio vizinho, eu tenho outro dubleto que dá um acoplamento J4 com esse hidrogênio, e também eu tenho um outro dubleto que é um J4 com esse hidrogênio que está entre os substituintes aí. Sendo que os valores são do J3 de 7.8 Hz aproximadamente, um J4 de 1.2 e outro J4 de 0,6 Hz. Por isso que eu consigo ver bonitinho aí, um dubleto de dubletos de dubletos, tendo 8 picos aí. Tá? Então esse seria o hidrogênio para aí, que eu falei, para o grupo amino aí, e consequentemente orto ao grupo bromo. E finalmente o sinal orto ao grupo amino e consequentemente para o grupo bromo, também é um dubleto de dubletos, né? E pelas mesmas razões ele acopla J3 com o vizinho e J4 com os outros hidrogênios, sendo os valores de J3 7.8 Hz, o J4 de 2.4 e outro J4 de 1.2 aproximadamente aí, ok? Olhando o carbono 13, vamos olhar o carbono 13 aqui. Então nós temos que 150 o carbono onde tem o grupo amino ligado, aí eu tenho finalmente em 130 ppm o carbono meta, que está meta ao grupo bromo e ao grupo amino, seria esse aqui, né, onde não é afetada essa região por nenhum dos dois do grupo, já que o grupo amino é um forte ativador do anel orientando orto e para, e o bromo é um fraco desativador, mas também orienta orto e para, né? Então essa região é uma região intocada por esses dois grupos. Em 122, aí a gente tem o carbono onde o bromo está ligado, né? Aqui a gente já tem o porquê que esse deslocamento químico está tão baixo para um átomo tão eletronegativo quanto o bromo, né? Que deveria desblindar esse sinal, mas não desblinda. Aí que está é o efeito do átomo pesado que começa a aparecer em bromo e iodo aí, né? Devido ao acoplamento spin-órbita. Muito bem, aí eu tenho em 117 o carbono que está orto ao bromo, né? Seria esse carbono, e para ao grupo amino. E em 115 eu teria o carbono orto aos dois substituintes, né? Onde aqui teria um grande efeito mesomérico do grupo amino, né? Concentrando carga aqui nessa região e deixando esse carbono mais blindado. E finalmente em 112 eu também tenho o carbono orto ao grupo amino aqui, né? Por que esse aqui é mais blindado do que esse? Porque apesar dos dois sofrerem o efeito mesomérico aí de concentração de carga nas posições orto em relação ao NH2, a gente não pode esquecer que o grupo bromo ele tira densidade eletrônica dessa ligação carbono dessa ligação carbono que ele se encontra, e consequentemente ele vai também, por efeito indutivo mais pouco, vai influenciar nos carbonos vizinhos ligado ao carbono que ele se encontra, né? Então, isso explica por que aqui a densidade de carga é um pouquinho menor do que
orto onde não tem, que tem um carbono e hidrogênio vizinho, né? Ok, se eu olhar o, o 3-bromo, o 3-bromo-clorobenzeno, né? Eu também, o espectro de hidrogênio também tem alguns sinais aí, os multipletos que são característicos, né? Então aqui eu tenho um tripletinho que ele tem um acoplamento pequenininho, né? Para ele ter um acoplamento pequenininho, ele deve ser um J4, aí eu meço esse cara aí, eu vou chegar em 1.8 e com certeza se deve ao hidrogênio que está sanduichado por esses dois halogênios aí, ok? Muito bem, aí eu tenho um dubleto de dubletos de dubletos, né? 8 picos aqui em 7.38 mais ou menos, que é o sinal, o meio do sinal aqui, o deslocamento químico. Para esse cara seria o orto ao bromo e para ao cloro, né? Então seria esse sinal aqui, um dubleto de dubletos de dubletos, porque esse hidrogênio acopla com este e com esse. Então ele tem um J3 e dois J4s aí. E os valores dos acoplamentos aí seriam 7.8 J3 e os dois J4s 1.8 e 0.6, né? Muito bem. O outro sinal, que é um dubleto de dubletos de dubletos, só pode ser então esse hidrogênio orto ao cloro, né? Onde eu tenho 7.8 para o J3, 1.8 para o J4 e 1.2 para o outro J4 aí, né? Ok? E finalmente, para o hidrogênio meta ao cloro e ao bromo, eu tenho um tripleto grandão aqui, né? Que é um tripleto com valor de J3HH. Então só pode ser esse hidrogênio aqui, certo? O hidrogênio que está meta aos dois substituintes aí, ok? Muito bem. Se eu olho os carbonos, eu tenho que facilmente, que esse aqui seria o carbono onde o cloro está ligado, esse menorzinho, devido ao efeito do átomo pesado, é onde o bromo está ligado, né? E aí eu tenho carbono em 131, aí o carbono orto ao grupo cloro e bromo, essa região vai ser uma região onde vai ter uma depressão de carga grande, devido ao efeito indutivo retirador desses dois substituintes, isso em 131.7, em 131 redondo aí a gente tem o meta ao cloro, né, e ao bromo, essa região não é afetada. Em 130 a gente tem o orto ao bromo e para ao cloro, e 127 a gente tem finalmente o orto ao cloro e para ao bromo, né? E esse aqui, o mais blindado aí dos carbonos aromáticos, é o carbono onde tem o bromo ligado, que tem o efeito do átomo pesado, vulgo acoplamento spin-órbita desse bromo, que vai fazer com que deixe o tensor blindagem desse carbono mais positivo, deixando o deslocamento químico menor. Olhando aqui, por exemplo, o espectro da 4-bromacetofenona, a gente tem dois dubletos aí que não parecem um dubleto, parecem uns quartetos meio deformados, né? Isso mostra que a gente tem sinais que são, esses hidrogênios são quimicamente equivalentes aí, né? Os orto e meta ao bromo, por exemplo, ou orto e meta ao grupo aceto, mas eles não são magneticamente equivalentes. Os J são diferentes e eles acabam acoplando, esse orto acopla com esse meta diferente do que com esse meta aqui e o outro orto. Por isso que eu vejo um sinal que é um multipleto aí, que não dá para ter uma ideia do que seja. Mas enfim, eu ainda até consigo tirar um valor aí de, de constante de acoplamento aí, né, olhando esses sinais aí, né, então se eu fizer essa conta aqui, mais ou menos, eu vou chegar em
alguma coisa em torno de 18 Hz, que é muito alto, né? Então, para acoplamento J3. Enfim, é um multipleto aí, mas o que a gente consegue tirar, esse aqui sinal está integrando para 2 e o outro para 2, né? E aí a gente tem que, neste caso, a gente tem o grupo aceto aí, ele é moderado, né, para retirada de densidade eletrônica aí. Então esses dois hidrogênios orto a esse grupo aceto são os mais desblindados, né? Enquanto que esses outros, os dois hidrogênios aí orto ao bromo estão mais blindados aí, seriam esses daqui. E obviamente aqui eu tenho o CH3 os hidrogênios da metila, né? Então aqui, ok? E aí, se a gente olha o espectro de carbono 13, a gente vê aqui em 200, seria o carbono carbonílico da acetona, né, desse grupo aqui. Eu tenho o carbono próximo em 136, é o carbono onde o grupo aceto está ligado. Aqui o de menor intensidade, óbvio que já mais blindado é o que tem o carbono ligado devido ao efeito do átomo pesado, né? Ou o efeito o acoplamento spin-órbita, e consequentemente esse em 132 mais intenso aqui seriam os carbonos que estão orto ao grupo aceto, e esse aqui seria os carbonos orto ao grupo bromo aí, né? Ou meta ao grupo aceto, ok? E então, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês terem uma ideia aí de como a gente consegue usar essas ideias de grupos ativadores e desativadores para tentar atribuir os espectros de carbono e hidrogênio. Óbvio que no caso do hidrogênio a gente tem a multiplicidade dos sinais, que é muito importante, porque a gente tem os acoplamentos quando é possível medir, e além da multiplicidade do formato dos sinais, o valor do acoplamento, que é importante, porque isso nos vai dar, por aquelas faixas que eu mostrei num dos primeiros slides, vai nos mostrar se o acoplamento é um acoplamento J3, um J4, um J5, né? Então isso é essencial na hora da gente fazer a atribuição dos espectros aí, ok? Então, um forte abraço para todo mundo aí.